Louvado é o nome do Senhor, estamos em uma campanha. Nosso tema do nosso ano é frutificação. E hoje, na segunda semana da campanha, e nessa segunda semana da campanha, quantos têm recebido graça de Deus para fazer essa campanha? Amém? Amém. Glorificado ao Senhor. E uma campanha de estarmos todos os dias na igreja e também estarmos jejuando. E essa semana passada nós falamos sobre fruto do Espírito Santo, como frutificar no Espírito Santo. Essa semana nós estamos falando sobre oração, desenvolver um relacionamento com o nosso Pai. Desenvolver um relacionamento com o nosso Pai através do Espírito Santo. E como nós podemos fazer isso? E isso nós vamos aprender esta semana, mas também ser ativados nesta tão importante ferramenta, tão importante porta, tão importante abertura que Deus nos deixou através da palavra de Deus. Dentro do mesmo texto que lemos ontem, voltamos aqui e abra comigo Mateus 26, versículo 40 e 41. Mateus 26, versículo 40 e 41. Nesse texto eu quero recordar vocês, Jesus estava no jardim do Getsemane e ele estava em um momento de grande crise. E voltando-se para os discípulos, achou-os. Vamos lá, gente, leia comigo. E voltando para os discípulos, ele os achou. Então disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Versículo seguinte: vigiai e orai, para que não caiam. Amém? Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, nós clamamos a Ti, que esta palavra venha penetrar, Senhor, no nosso coração, Senhor, liberar a nossa alma e levantar o nosso espírito, Senhor, para algo novo de 2025. Nós sabemos, Senhor, que é de glória em glória. Derrama uma glória para esse ano, Senhor, para vivermos, Senhor, momentos, Pai, que nunca vivemos antes. Rogamos a Ti, Senhor, que o nosso desenvolver este relacionamento contigo será, Senhor, a um alcance nunca antes em nossas vidas, e declaramos isso sobre todo o nosso ministério, amém? Você concorda com isso? Dê um amém bem forte, glorifica ao Senhor. Esse dormindo, né? Por estarem dormindo, esse dormindo, né? Nós vemos que Jesus convida os discípulos e eles estavam, ok, esse dormindo, ele tem uma metáfora aqui, esse dormindo, ele mostra o sono espiritual. A igreja do Senhor, ela é chamada para uma ação aqui na terra. A igreja do Senhor, ela é chamada para cumprirmos um propósito. Jesus vai e conquista tudo na cruz e nos entrega. E esta palavra dormindo significa como nos dias de hoje. Muitos estão dormindo. E Jesus chama, vigiai e orai. E essa semana nós estamos trabalhando sobre o que é vigiar. E como nós podemos aplicar isso na nossa vida. De maneira intensa para mudarmos a história da nossa vida, da nossa família, do nosso ministério e despertar a igreja em nome de Jesus. A aplicação do sono espiritual é vigiar, de buscar ao Senhor com uma intensidade. Precisamos entender que nós precisamos intensificar. E o sono espiritual, ele vem de forma disfarçada. O sono espiritual, ele vem de forma com distrações, com afanes da vida. Ele vem com problemas muitas das vezes. Estamos vivendo um problema e então começamos a dormir no espírito. E quando estamos na igreja, muitas vezes, em muitas situações, nós começamos simplesmente a dormir. Diante de problemas, diante de
guerras, diante de coisas que nos frustram. Eu vou dar um exemplo sobre isso. Você passa um problema no matrimônio, ou você passa um problema com a família, com os filhos, com finanças, perde o emprego, entra num problema financeiro, e aí você vai ter duas formas de responder, e aquilo vai te frustrar. Aquilo é um problema na tua vida naquele momento. E na grande maioria das vezes, o que um cristão faz? Isso é da vontade de Deus. Deus está me testando. Deus está me dando uma prova. Sim, nós vivemos provas diárias. Amém? Mas qual é o objetivo disso? É entrarmos no mundo espiritual e guerrearmos. Eu preciso empurrar. Eu preciso puxar. Eu não posso me acomodar diante de situações. Quantos estão me entendendo? Jesus sempre estava atento à vontade do Pai, buscando em oração. O corpo sim precisa de descanso. O corpo sim precisa de comida. Mas nós precisamos entender que nós somos chamados para vigiar e orar. Então eu preciso vencer o cansaço. Eu preciso vencer o sono. Eu preciso vencer o sono que eu não aguento, eu vou ter que dormir. Não, eu tenho que vencer isso. O jejum da mesma forma, a oração da mesma forma. Em tudo que nós aplicamos no reino de Deus, nós vamos ter uma forma de resposta. Ou vamos responder na nossa carne, deixando ela fazer o que ela quiser, ou nós vamos responder no Espírito. E uma forma de responder dentro da palavra de Deus, diga comigo, no Espírito. Eu preciso responder no Espírito. É o meu espírito conectado com o Espírito Santo de Deus. Eu me alinho com o céu através do Espírito. Vou dar exemplo. Problemas financeiros. Você vai correr ao banco e vai tirar um financiamento. Muitos. Mas entram problemas financeiros e vários que eu já passei, o que eu faço? Eu faço uma oferta ao Senhor. E algo que me sacrifique. E quando eu estou fazendo isso, eu estou rompendo aquela parede de muralha. Porque eu preciso entender que é de Deus que vem a nossa bênção. Amém? Eu preciso vigiar em todas as áreas da minha vida. Retorno ao temor. Lucas capítulo 21, nós lemos ontem. 34 a 36. Jesus nos adverte sobre os perigos de desviar a vigilância. Os corações sobrecarregados. Eu preciso entender uma coisa. O temor a Deus não é apenas um respeito. O temor é uma busca pela santidade. Vou repetir. O temor a Deus não é só respeitá-lo. O temor é uma busca pela vida em santidade. Quando eu temo a Deus, eu vou buscar uma vida com santidade. Quando eu temo a Deus, eu vou buscar a santidade, eu vou buscar o poder e eu vou buscar a autoridade que Ele conquistou. Jesus conquistou a autoridade? Estão aqui, amados? Chacoalhe o teu irmão aí e diga, desperta. 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 Diga, fica ligado, meu irmão. Em nome de Jesus. O temor a Deus, quando eu reconheço, não, pastor, eu temo a Deus, então eu busco a santidade. Se eu temo a Deus, eu busco o poder de Deus. Porque é com o poder de Deus que eu vou ter ação nessa terra. Se eu temo a Deus, eu vou buscar a autoridade. A nossa autoridade, melhor dizendo, a autoridade de Deus em nossa vida, a autoridade que Deus delegou na nossa vida, ela pode parar um acidente numa rua, ela pode parar uma situação, ela pode parar um divórcio, ela pode parar uma enfermidade. Amém? Tem alguém aqui que pode dar glória ao Senhor? E muitas vezes, o que a igreja está, o que está acontecendo com a igreja? Elas estão se tomando, muitas vezes se tornando, se nós não vigiarmos, nós nos tornamos com medo do inimigo. O inimigo está vindo aí, mas está batendo aqui, está batendo ali. Há uma autoridade na minha vida para parar o inferno. Há uma autoridade na minha vida para levar cura a um enfermo. Há uma autoridade na minha vida para declarar uma mudança dentro da minha casa. Nós tivemos um testemunho, e esse testemunho eu pedi para a irmã Jocelyn contar aqui no altar. Ela ungindo os pés do irmão Darwin e declarando autoridade
sobre o esposo dela. Quando você declara, começa a acontecer algo. Agora eu preciso entender que o que eu declaro, aquilo que eu estou declarando está alinhado com o céu. E quando eu estou orando, eu preciso ver aquilo acontecendo. Então aqui, igreja, se nós vemos o problema da maneira física, se eu olho para o problema da maneira física, então aquilo vai me amedrontar. Mas se eu olho o problema do meu lado espiritual, então eu vou entender que essa situação é para levar a minha fé aqui. E mais um problema, e vai levar a minha fé aqui. E mais um problema, e vai levar a minha fé aqui. E eu vou de glória em glória. Glória ao Senhor. Aplicação. Nós temos temor a Deus. Isso é vital. Isso é prioridade para manter a nossa vida fervorosa com o Senhor. Diga comigo, temor a Deus. Busca por santidade. Busca por poder. Busca por autoridade. E quando você tem algo, você deve usar isso, sim ou não? Se eu tenho algo, eu uso. Eu lembro muitas vezes que o inimigo buscou me intimidar com situações, com problemas. Exemplo, quando você é traído, o que acontece? Alguém pode me dar um exemplo? Oi? Não sei se está muito alto ou não. Quando você é traído, o que acontece? Oi? Quando você passa por uma traição, o que passa com tu coração? Ferido, o que mais? Mágoa, o que mais? E aí? O que tu vai fazer com isso? Quem teme ao Senhor? Se você teme ao Senhor, o que você vai fazer? Porque se você estiver no físico, você vai dizer assim: Pai, esse camarada me traiu, essa pessoa me traiu, e agora eu vou devolver com a mesma moeda. Sim ou não? Ou então a gente vai dizer: o meu coração não perdoa. Mas há uma forma no espírito de responder. E qual é essa forma? A forma no espírito para responder isso é levantar. A Bíblia diz: orai por eles, perdoai eles. Eu preciso responder no espírito. Olha, ele feriu a minha carne, mas no meu espírito está guardado no Senhor. Quantos me compreendem? Se nós vivemos pela carne, nós vamos olhar as situações e circunstâncias que vêm contra a minha carne. Deixa eu tentar ser mais claro. Todos os ataques que você tem é contra a tua carne. Acabou o dinheiro? Quem que sofre? A carne. Sim ou não? Os ataques são contra a minha carne. Eu vou responder na carne ou eu vou responder no espírito. Mas se eu temo a Deus, então eu tenho que entender que há poder sobre a minha vida. E o poder sobre a minha vida é para mudar essa situação. Eu preciso entender que eu levanto as mãos. Ontem alguém me comentou: pastor, uma pessoa veio me contar que sonhou assim, que sonhou assado. E eu digo: o que você fez? Eu escutei. Levanta a tua mão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Agora esse sonho está cancelado em nome de Jesus. Nós entramos no mundo espiritual e rompemos isso aqui. E isso não vai entrar com efeito na minha vida. Muitas vezes não respondemos. A gente escuta um problema, a gente passa por um problema e daí a gente... Se Deus te mostra alguma coisa, é porque Ele te mostra que Ele está confiando que você vai usar da autoridade que está sobre a tua vida. Amém ou não? Desafios, como nós podemos retornar um temor reverente a Deus em nossas ações e atitudes diárias. Diga comigo: vigiar. Vigiar. Presta atenção, igreja. A igreja é a única fonte e forma. A igreja é o único na terra que pode saber o futuro. Eu vou repetir. Ah, pastor, eu quero ler a minha mão. Presta bem atenção. O diabo não sabe nem o que você pensa. Pastor, mas ele falou meu passado todinho. Aí ele deduz o teu futuro. E se você crê, abre uma porta para que aquele mal que ele falou sobre você comece a acontecer. Está aqui, igreja? Tem alguém me entendendo? Diga comigo: eu posso ver o futuro através do que está em mim. Agora vamos mudar essa frase. Diga: eu
Posso mudar a história de alguém através do que está em mim. Então, eu posso mudar a história da minha família, dos meus filhos, minhas finanças. Em anything, qualquer coisa você pode mudar. Só que nós não usamos da autoridade que está em nós. Tem alguém aqui, não? Tem pessoas que passam anos e anos com enfermidade. E eu vou dizer para você uma coisa: levante-se no nome de Jesus e não se conforma com essa enfermidade. Levante-se no nome de Jesus e não se conforma. Pastor, o nosso casamento não dá certo. Irmãos, dá certo com Cristo. Eu preciso aplicar a autoridade de Cristo. Está aqui, igreja? Nós vamos romper como com a igreja? Poder, autoridade e santidade. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis? Ok. Eu não sei o meu dia de amanhã. Eu, Joshua, não sei o meu dia de amanhã. Mas quando eu começo a orar no Espírito, o Espírito Santo do Senhor, Ele me fala. E nós não podemos, olha para o teu irmão e diga, não se deixe você ser pego de surpresa. Eu vou repetir, não te deje tomar, como é isso em espanhol? Arão. Aconteceu. Quando você recorda do milagre do Joshua, do meu filho? Na verdade, eu não sabia detalhadamente o que ia acontecer, mas eu sabia que algo ia acontecer. Havia uma morte para entrar na minha casa dentro de 40 minutos, mas Deus me mostrou antes, eu vim no Espírito antes, eu cancelei antes, eu coloquei a armadura de Deus sobre a minha casa. E a morte não teve ação na vida do meu filho. Pensa na tragédia. Éramos casados há 7, 8 anos. Era o nosso primogênito, não tínhamos o David ainda. Estávamos na América. Como seria a minha vida se eu não estivesse no Espírito naquele momento? Sem falar que um acidente que podia gerar problemas até mesmo para o futuro de tudo. Diga comigo que eu preciso andar no Espírito. E se você tem filho, diga comigo duplamente, multiplicadamente. Eu preciso andar no Espírito, porque a minha vida, eu tenho pessoas embaixo de mim. Está aqui, igreja? Tem alguém aqui, dá um glória ao Senhor, diga, anda no Espírito, meu irmão. E para mim, andar no Espírito, eu preciso vencer a carne. Agora, vigiai e orai para não entrar em tentação. Então, quando eu começo a vigiar, aí então eu oro contra aquela tentação, e aí eu não passo por ela. Tem alguém me entendendo aqui, não? Versículo 13, Marcos capítulo 13, versículo 33. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o tempo. Jesus exorta seus seguidores a estarem vigilantes, pois ninguém sabe o momento exato. Ele vai voltar. Diga para o irmão, Jesus está voltando. Cadê os versículos bíblicos? Marcos 13, 33. Jesus está voltando. Eu preciso velar. Vigiar é velar em espanhol. Eu preciso velar, eu preciso vigiar. Eu preciso estar orando no Espírito. Porque quando eu estou orando no Espírito, como diz aquela, as 5 versículos prudentes, ela tinha as lâmpadas. E a lâmpada tem que ter, diga comigo, azeite. E o que é o azeite? É estar cheio do Espírito Santo. Essa é uma igreja pentecostal. Essa é uma igreja de fogo. Essa é uma igreja de milagre. Essa é uma igreja de libertação. Nós temos muitos exemplos de muitas situações, curas e milagres, muitos ataques também, mas nós entendemos, passamos por muita coisa, mas o fogo nunca vai sair dessa casa, e é o fogo que vai gerar crescimento na nossa vida. O fogo do Espírito Santo. Minha vida com o Espírito Santo. E ontem eu falei sobre isso. Pastor, eu oro muito. Ora. Se você ora, você é o mais humilde da casa. Pastor, eu sou o único cristão da casa. Não aguento mais aquele povo incrédulo na minha casa. Se você é o único cristão da casa, você é o mais humilde daquela casa.
Está aqui, igreja? Então, quantos me compreendem? Marcos 13:33, estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando. Olha para o teu irmão e diga, pode ser hoje. Pode ser hoje. Pode ser amanhã cedo. Presta bem atenção, irmão. Vamos parafrasear aqui, como é que fala? Yes. Vamos analisar uma coisa aqui. Vamos pensar, vamos conjecturar alguma coisa aqui. Vamos lá comigo. Olha só. Vamos dizer que nessa madrugada Jesus vai vir. Eu imagino que se for na madrugada, ele vai passar lá e vai dizer assim, anjo, dá uma mexida com Elias, coloca ele para orar. Dá uma mexida no Isaac, coloca ele para orar. Dá uma mexida aí no Bird, coloca ele para orar. Dá uma mexida aí no Maurício. Não quero. O corpo está cansado. Tem alguém me entendendo aqui, não? Vamos conjecturar outra situação. Amanhã eu tenho uma bênção para o Célio. Amanhã eu tenho um milagre para o Célio. Acorda ele aí, coloca ele para orar, porque o diabo está em guerra para ele não receber o milagre dele. Estão me entendendo? Eu posso. Por quê? Porque, diga comigo, o corpo precisa de descanso. O corpo precisa de comida. Mas o espírito precisa muito mais. Fica pelo menos misericórdia, se não puder dar glória a Deus. Eu preciso entender que o espírito tem que andar cheio. É mobilizando ele, é intensidade, persistência. Orando e vigiando. Está aqui, igreja? Nós dá glória ao Senhor. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Depois Efésios 6, 18. 5, 8 de 1 Pedro agora. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Faz um favor para mim, deixa eu ver aqui. Venga cá você aí, por favor. Sim, por favor. Déjame explicar. Estamos em ayuno e o estômago fica roncando, então não te preocupa, amém? Mira comigo, olha comigo uma coisa aqui. Como é que está o versículo? Sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo. Quem é o inimigo? O irmão Antônio que brigou comigo. Quem que é o inimigo? Pastor, é minha esposa, pastor. Quem é o inimigo? É meu filho, pastor. Quem que é o inimigo? É o diabo que é o meu inimigo. Está aqui, igreja? A sogra. Olha comigo. Porque o diabo anda onde? Anda. O que é derredor? Anda ao derredor como o leão que ruge procurando. Como é isso? Como é isso? Como é isso? Como é isso? Andar ao derredor. Presta atenção. O diabo, vosso inimigo, anda como um leão ao derredor. O que é isso aqui? Isso aqui é isso aqui, meu irmão. Deixa eu até arrumar aqui, ó. Olha, cumprido. Olha só. Só não deixa o diabo tocar em você, viu? Olha só. O diabo anda assim, ó. Diga comigo, só a misericórdia de Deus. Ele é inimigo e ele anda ao derredor. Agora eu andei em silêncio, né? Ele anda assim. Tem alguém me entendendo aqui? Amados, eu já tive uma experiência. Eu pedi a Deus, e por muito tempo, e um dia Deus me respondeu e eu vi o diabo. Por uma fração de 15, 20 segundos. Eu não sei com quem que eu falava isso essa semana. Foi tão pavor, tanto terror, que a minha oração, depois que eu saí daquela situação, eu digo, Deus, enquanto eu viver, por favor, não me deixa nunca mais eu ver esse camarada. Ou esse cachudo, como diz, né? Capiroto.
Ele é mau. Ele é mau. E ele anda assim, ó, rugindo. Ele quer tragar. Ele quer tragar, ele quer entrar, ele quer tragar tuas finanças, ele quer tragar tua saúde, ele quer disso. Então deixa, vamos colocar mais sono nele. Comida, afanos da Bíblia, da vida. Sim ou não? Fica desperto, irmão. Ele anda como um leão procurando alguém para devorar. Sabe quem que nos protege? Cristo nos protege. Agora eu preciso entender que eu sou chamado nessa terra para agir como uma voz. Foi a pregação de domingo. Como uma voz, autoridade na minha boca. Diga autoridade na minha boca. Olha para o teu irmão do lado e profetiza alguma coisa para ele. Graças, filho. Profetiza aí, profetiza. Coloca o dedo de profeta e profetiza. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida. A autoridade sobre a nossa boca. E muitas vezes, se não tememos a Deus, começamos a profetizar o mal. Sim ou não? Aquele abençoado daquele irmão de novo, Jesus. Oh, misericórdia. Capítulo 1 Pedro 5:8, Efésios 6:18. Efésios 6:18. Com toda oração e súplica, orando de vez em quando no Espírito. Eu gosto de levantar cedo e correr. Às vezes a gente sai da rotina, mas aí eu volto de novo. E eu ando correndo e orando no Espírito. Eu preciso treinar a minha mente, treinar a minha boca. Quando você está correndo, se você começa a falar, você cansa mais. Sim ou não? Sim ou não? Olha para o teu irmão e diga, cuida do teu corpo. Ele é templo do Espírito Santo. E Deus quer que você viva até os 150 anos, meu irmão. Por quê? Porque você está por uma razão nessa terra. Falava com a minha sogra essa semana e eu disse, e conversávamos. E quando nós estamos fazendo jejum, uma das coisas que nós notamos é que nós não precisamos de tanta comida, sim ou não? E estava escutando um médico falar, e o médico falava assim, o pior problema hoje do povo é comer desordenadamente. Outra coisa que nós estamos com problema hoje é dormir. No meu celular ele sona um negócio aqui, ó, 10h30 eu tenho que ir para a cama. O pastor Giovanni sempre foi muito disciplinado nisso. E eu acho lindo isso. Eu preciso entender que eu preciso dormir bem, porque não existe remédio melhor. Escutei alguns médicos, não existe remédio melhor do que uma boa noite de sono. Então o diabo quer entrar no teu descanso para que você não descanse. Amém? Aí você dorme pouco, começa a ficar com a imunidade baixa, começa a ficar enfermo. Sim ou não? Come demais, começa também a passar por problema. Se estamos jejuando, eu preciso entender que eu preciso repor vitaminas no meu corpo. Hoje eu mandei para a Lisa, não sei se chegou a vocês. Vários tipos de sopa que nós podemos fazer em casa, batida no liquidificadorzinho, e vai ser um detox. Diga, limpa o teu corpo, meu irmão. Agora Deus, sabendo de tudo isso, Ele escreve na Bíblia há 1000 anos atrás, centenas de anos atrás. Hoje os médicos descobrem o que a Bíblia já fala, jejum faz bem para o corpo, descanso faz bem para o corpo. Antigamente não tinha luz, vamos comigo? A luz, quem inventou ela foi o pastor Israel, pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás, 100 e poucos anos atrás, não tinha. Sim ou não? Estão me entendendo aqui? A noite era para dormir. Aí inventaram a luz. Ficamos um pouquinho mais. Aí depois a televisão, ficamos um pouquinho mais. Agora os celulares, com uma luz que estrala no olho. Deixa eu falar uma coisa para você. Não deixa que o celular tire tua noite de descanso. Use o celular, não deixe ele te usar. Empurra o teu irmão aí e diga, entendeu? Glória a Deus.
6,18 já colocou. Com toda oração, vigiando em todo tempo. Lucas 21:13. Coloca Colossenses capítulo 4, versículo 2. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, velando nela com ação de graças. A oração é apresentada como um compromisso constante, que também deve ser vigilante, com gratidão, agradecendo. Eu nunca vi uma pessoa de oração, de verdadeira oração, orando no Espírito, ser uma pessoa raivosa, revoltada. Pastor, não sei, desce uma ira. Eu digo, meu pai tem uma frase que está escrito no carro dele. Ele mandou fazer um adesivo e colocou lá. Tá ruim, ora que melhora. Tá ruim, ora que melhora. Está malo, ora que melhora. Eu preciso entender que quando eu oro, eu gasto mais tempo com o Senhor. O Pai está em mim, eu estou no Pai através do Espírito Santo. A igreja precisa entender, nós não podemos orar só na igreja. E agora eu quero trazer esse ponto com vocês. Jesus e os discípulos. Jesus andava com os discípulos em todo o tempo. E os discípulos viram em Jesus algo que chamou a atenção deles. Mas não sei, ele anda sobre as águas, ele multiplica pães, quando ele vê um cego ele cura. Uma pessoa que está enferma vem, toca nele, é curada. O que é? O que ele faz? Eu imagino os discípulos conversando, porque ali Jesus estava como homem. Estão me entendendo? Jesus estava como homem. Então os discípulos conversando, não sei, ele é igual a nós, mas quando ele toca as coisas acontecem. O que ele faz diferente de nós? Eu creio que Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Eu creio que ele ora muito. É uma das coisas diferentes da gente. Jesus ora muito. E aquilo começou a chamar a atenção dos discípulos. Porque Jesus orava muito. E Jesus não era Deus aqui na terra também? Se ele precisava orar, olha para o teu irmão e diga, se Jesus precisava orar, que dirá eu e você, meu irmão? Não, mas nós temos que orar muito. Porque ele, sendo Deus, ele viu a necessidade da oração. Quando eu começo a orar, faz um favor, mais um aqui para mim. Vem aqui mais um. Orlim, vem cá, Caico. Quando eu começo a orar, eu começo a andar grudado com o Pai. Eu começo a andar agarrado com o Pai. Quando eu começo a orar, eu começo a andar assim, ó, com o Pai. Eu e o Pai comigo. Quantos estão me entendendo? Amém. Então eu começo a ter as ações do Pai aqui na terra. Amém. Quando a forma de o Pai estar andando aqui na terra, é eu e você, é o Pai em nós. Mas eu preciso entender que para mim estar no Pai, eu preciso gastar tempo com o meu Pai. Amém. Graças, Igor. Cadê o versículo? Lucas capítulo 6, versículo 12, versículo 13. Naqueles dias, foi à montanha para poder fazer um piquenique. Diga para o teu irmão, entendeu, irmão? Foi à montanha, Jesus se retirou para o monte a fim de... E passou 5 minutos orando e foi para a cama. Orou à noite. E se você vai para o texto original, você vê algumas coisas ali que eu posso dizer que não é só à noite. Vê o versículo seguinte. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Para que Jesus orou? Para que Jesus orou? Diga comigo, tomar decisão. Estou com uma dúvida, Muitas vezes, muitos de vocês já viram isso em mim. Se você vem me perguntar alguma coisa para mim, que eu não sei no Espírito, o que eu respondo para você? E eu volto com a resposta, porque quem ora, Deus responde. Está aqui, igreja?
Eu não posso tomar decisão sem ouvir Ele. Quando eu ouço Ele, eu tomo decisão certa. E olha, quando Deus te fala uma coisa, que você toma uma decisão, pode vir problema que for. Porque o diabo, ele muitas vezes, quando o problema vem... Quem está traduzindo? Em inglês. Tadinho, eu estou acelerado, né? It's good? Está trabalhando bem? Bert, is okay? Ok. Quando eu tomo uma decisão, vamos dizer uma coisa aqui. Comprou um carro. Ou comprou uma companhia. E aí vem o problema, e 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 vem o problema. O que passa na mente? Esse problema, eu não entendo, eu acho que eu fiz errado, eu acho que eu deveria ter comprado outra coisa, eu acho... Agora, quando Deus te responde, o problema vem, você vai dizer assim, eu não sei o que é, mas eu sei que eu estou obedecendo a voz do Pai. É o Pai que nos diz como fazer. Amém? E quando nós fazemos isso, nós entendemos que, quando nós tomamos a decisão com o Pai, nós entendemos que não importa, irmão, pode vir bomba para o lado de cá, pode cair 10 mil de um lado, 1.000 do outro, mas nós não vamos perecer. Na CBR são 25 anos. Eu já passei problema assim, assim, tudo quanto é jeito. Já me viraram de cabeça para baixo. Uma vez eu assumi a companhia, mas tinha tanto problema. Dívida, problema. Até reviews, me colocaram os reviews lá de uma mulher que tentou tirar a paz. Licença venceu. Diga assim, você vai ser provado. Mas se foi Deus, só tranquiliza o teu coração. Quantos estão me entendendo? Eu preciso fazer a vontade de Deus. Diga, Jesus orava. Ele é o nosso exemplo. Eu preciso orar também. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. E levantando-se de madrugada, sendo muito cedo. O que é muito cedo aqui na Bíblia? Eu imagino que poderia ser ali 1, 2 horas da manhã. Levantando-se ele de madrugada. Ele dormiu um pouquinho, o corpo dele dizendo assim, dorme até as 10. Ou então pelo menos até as 5, 6. Irmão, não tem. Quando Deus te chama de madrugada, você vai estar cansado para levantar. E muitas vezes, olha só, outro problema que nós temos aqui. Se nós levantamos, daí levantamos assim, ó. E vamos orar com sono. Pai... Oh, Jesus. É assim, não é? Uma vez eu acordei e eu estou ali orando. Eu já estava 35 minutos orando. E eu estava assim, daqui a pouco me deu um negócio no meu coração. Eu digo, isso não é oração. Eu fui lá, joguei um jarro de água gelada na cara. Eu digo, vamos orar em nome de Jesus. Eu preciso vencer a minha carne. Está aqui, igreja. Levantando-se de madrugada, sendo muito cedo, foi a um lugar deserto e ali orava. Ah, eu só oro quando nós fazemos aquela campanha na igreja, pastor. Eu só oro quando meu esposo ora. Eu só oro quando a minha esposa ora. Eu só oro quando vem um problema. Eu só oro quando bate uma conta que eu não tenho como pagar. Eu só oro quando o médico me diz, há uma enfermidade aí. Diga misericórdia. Orando em todo o tempo. Jesus não tinha problema, ele estava pagando pelo meu e o seu. Ele estava enfrentando o meu e o seu. E nós somos chamados para defender. Nós somos chamados para defender e buscar o mundo. Você está pagando o preço por alguém que está lá fora. A tua oração vai levar salvação às pessoas lá fora. A tua oração vai mudar a história da tua casa. A tua oração vai levantar a igreja. Versículo, e tendo se levantado na madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Versículo seguinte, coloca outro para mim.
Ele levantou de madrugada. Ele orou a noite toda. Agora, os discípulos à noite estavam fazendo o quê? Agora veja esse versículo seguinte. Simão, os que estavam com ele, procuraram por Jesus por toda... Você acha que foi de madrugada? Jesus passou a noite toda orando e no outro dia passou o dia todo e os discípulos, cadê Jesus? Ele foi dormir com nós, mas não acordou com nós. Eu não sei, eu acordei aqui, João, eu acordei às 9 e Jesus não estava aqui. Você viu Jesus? Não sei. Porque ele tinha saído no início da madrugada, orou todo. Vamos procurar Jesus. E procuraram Jesus por toda parte. Diga comigo, Jesus orou a madrugada toda, o outro dia todo. Sabe? Às vezes eu fico preocupado. Quando eu vou me separar, eu fico preocupado. Tem que avisar um, avisar outro, avisar outro, avisar outro. Jesus não estava aí, não. Espera aí que eu vou me relacionar com meu pai. Eles vão me procurar de manhã. Mas eu vou orar. Eu vou orar. Diga, desperta, irmão. Como pastores, como líderes, Deus vai te chamar para orar mais do que o normal. Deus vai te chamar você para separar dias e estar em oração. Deus vai te chamar você para separar aquele dia totalmente off. Vai orar. Diga comigo, é só na oração que eu vou vencer. Mateus capítulo 14, versículo 23. E despedindo-os, Mateus 14, 23. E despedindo as multidões, subiu no monte, a fim de orar à parte. E já sendo tarde, estava ali sozinho. Após alimentar 5.000, Jesus se retirou sozinho. E a menção de ser tarde, ele provavelmente passou horas e horas. Este é um outro texto, meu irmão. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar. A orar como? E ao cair da tarde ele estava como? Aí nós queremos orar meia hora. Quero vitória. Eu quero vitória. Pastor, eu estou orando 15 minutos por dia, pastor. Tem alguém me entendendo aqui? Não? Eu falei que essa semana vamos aprender de oração. Se Jesus orava, nós precisamos orar. Quer vitória? Vai Como é que é? Quer vitória? Vai chorando, geme. Eu vou orando com o Senhor, eu vou buscando, porque quando eu estou orando, eu estou levantando a bandeira da vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você, levanta e ora na tua casa, muda a história da tua casa. E toda vez que nós vamos orar, nós precisamos nos purificar. Eu preciso purificar o meu coração. Eu não posso orar com mágoa. Eu não posso orar com um coração de julgamento. Eu não posso orar com o coração impuro. Então, por isso, eu sempre ensino os 5 passos da oração. Qual é o primeiro passo? Peça perdão. Faz uma análise geral. Pastor, mas me machucaram. Não me interessa, meu irmão. Você tinha que passar por isso. Be a man. Seja homem. Está aqui, igreja? Quantos estão me entendendo? Lucas capítulo 5, versículo 16. E tem mais. Lucas 5, 16. Mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Olha, eu preciso orar com os irmãos. Glória a Deus. Dá a mão aqui, irmão. Vamos lá. Eu preciso orar. Você quer ver uma oração que faz a diferença? It's you. By yourself. Você. Orando ao Senhor. Eu preciso desenvolver uma vida de oração. Nós passamos por situações. Jesus, ele passou a noite toda, passou o dia todo. Ele, olha comigo aqui, ele multiplicou
pães a 5.000 pessoas e depois ele foi orar. Pastor Israel, eu fico pensando se fosse a gente. Imagina aqui uma história. Pastora Vânia, imagina a história. Você chega num lugar que está cheio de faminto. Aí Deus te usa para multiplicar e colocar aquele negócio na mão, colocar aquela comidinha, aquele pratinho, aquela marmita rasa na mão dele. Explodiu, começou a multiplicar, todo mundo comeu, e o povo estava... Depois, o que nós iríamos fazer? Vamos? Descansar? Ou talvez a gente ia encontrar alguns irmãos, rapaz, mas como Deus te usa? Deus me usa. Faz um live aí, ó, estava multiplicando aqui. O que Jesus foi fazer? É uma coisa que eu aprendi. No meio de cruzadas e lugares que Deus me leva e que pela misericórdia de Deus vi muitos milagres. Aí depois ir para o meu joelho e dizer, Pai, foi a tua glória. A glória é tua o tempo todo. E se for levantar alguma soberba aqui, mexe nesse coração aqui. Porque esse coração, a Bíblia diz que é um coração mau. Por isso não importa, meu irmão, se você conquistou A a Z, se você levantou 10 Lázaros, vai orar. Quem precisa orar aqui? O pastor? Mas eu vejo um compromisso com cada pessoa da casa. O esposo deve se levantar para orar pela família. Mas a oração do esposo é uma oração de proteção, ele é chamado para proteção. O esposo é a cabeça da esposa e Jesus é a cabeça do esposo. Eu sou o líder aqui, a Bíblia diz que é eu que mando. É você que manda se Cristo for a tua cabeça. Se Cristo não for a tua cabeça, tu não manda nada. Porque daí, se Cristo não manda na tua cabeça, quem manda é quem? Porque só tem 2 reinos, diga comigo, 2 reinos. Se Cristo não manda, quem manda? El capiroto. El cachudo. Não, pastor, é neutro. Eu aprendi do purgatório. Tem alguém me entendendo aqui, não? Como é que Cristo vai ser a nossa cabeça? Quando eu deixo Ele ser a minha cabeça. Então eu preciso estar em comunicação com Ele, desenvolver o meu relacionamento com Ele, para que Ele venha a ser a minha cabeça. Amém? Dá uma glória a Deus, ou misericórdia, vamos lá, em nome de Jesus, dá um aplauso ao Senhor. Você que está tomando nota, anote Mateus capítulo 26, 36 a 39. Jesus foi orar. Marcos capítulo 14, versículo 32 a 39. Chegaram a um lugar chamado Getsemane e disse Jesus aos seus discípulos, sente-se aqui enquanto eu vou orar. Só ora se orar comigo, pastor. Pensa a tua carne. Quando você for orar, quando você estiver com um problema, normalmente nós oramos com o coração como se estivesse enfermo. Então eu não oro com autoridade. Presta atenção no que eu vou te dizer e grave isso se você esquecer o resto da pregação. Você pode pecar até mesmo orando, se você orar e não crer naquilo que você ora. Se você orar e não estiver alinhado com o Pai, você está orando coisa que está aqui na terra, não está alinhado com o Pai, porque a Bíblia diz, para sermos um. Se coloque de pé em nome de Jesus. A minha oração precisa mudar. Diga comigo, intensidade, persistência. Intensidade, persistência. Eu preciso quebrar uma muralha na oração. O diabo, ele pode circundar em nossa volta. E nós podemos passar por problemas.
Você que está anotando, Marcos capítulo 14, versículo 32 a 39, Lucas capítulo 9, versículo 28 e 29. No aniversário do apóstolo, ele falou algo que eu posso entender claramente. Ele falou que como homens de Deus, pastores, apóstolos, 5 ministérios, líderes da casa do Senhor, ou até mesmo como cristãos, nós vamos passar por problemas. Mas se tem uma coisa que vai nos fazer vencer, olha para o teu irmão e diga assim: a paciência. Tem momentos da nossa vida. Obrigado. Pode tirar outro. Tem momentos da nossa vida que a coisa está tão difícil que quanto mais você se mexe, mais você se machuca. Tem momentos da nossa vida, e talvez eu não conseguiria falar isso para vocês antes de passar por situações. Porque hoje eu posso entender um pouquinho, talvez 1% da oração de Paulo em Romanos capítulo 8. Sei estar na profundidade, na altura, eu sei estar em todos os lados. Um pouquinho. Quando você passa pelo Getsemane, aquela prova que, por exemplo, Jó passou por uma prova. Era um homem temente ao Senhor. Sim ou não? Mas o que ele foi? Paciente. Pastor, em todo tempo é fogo? A Bíblia diz que há o dia do mal. Eu me lembro quando o Orlim passou pelo dia difícil. And I never stop. Eu nunca parei de orar por você. Nós vamos passar por dias difíceis. Mas aí tenha paciência. Porque aquilo que você era, quando você passa por um problema, quanto maior for o problema, se você luta com Cristo para vencer esse problema, você não vai voltar a ser aquilo que você era. Você vai voltar a um nível muito maior. Seja paciente nos momentos de provas. Darwin passou por momentos. E eu não considero isso estar desviado. Eu considero isso provações. Então eu posso, diga para o teu irmão, você pode passar por problemas de frieza espiritual, por problemas diversos, mas você vai ficar neles se você quiser. E tem momento que quanto mais você esperneia, mais dói. Mas quem é apaixonado por Cristo, ele vai lutar para voltar. Eu dou glória a Deus por cada problema que eu passei. Acho que essa semana eu estava com o pastor Israel. Num desejo que eu passei para o pior inimigo do mundo. Foi duro para mim. Talvez eu seja um pouco fraco, não sei. Mas eu só sou forte mesmo com ele. Sem ele. Mas tem momento na nossa vida, parece que você tenta de todo jeito. Você tem que passar pelo Getsemane. E no Getsemane, Jesus estava no Getsemane. E os soldados vieram para prender Jesus. Tem alguém me entendendo aqui? No Getsemane, ninguém vai poder estar com você. Nem o teu melhor discípulo, aquele que mexe bem com a espada, ele vai chegar e vai tentar, não, deixa eu entrar com Jesus aqui e vou meter a facão nessa orelha desse soldado. Vai te dar mais trabalho ainda, porque tu vai ter que curar o soldado. Entenda passar as suas situações, mas nunca permaneça na mesma situação. A Bíblia é a mesma. E os princípios bíblicos são os mesmos.
Só Jesus salva. Preciso da igreja. Preciso de um pastor. Quando venho para lá, não, é que eu vou viver agora sem igreja, eu vou ficar em casa. É uma forma de reagir na carne, não no espírito. Pastor, passei problema na igreja. E quem é que não passa problema na igreja? Nós temos que vencer as nossas batalhas. Busca uma pessoa e vamos orar. Vamos orar hoje com um grupo de 4 pessoas, plenitude. Em nome de Jesus. Busca 4 pessoas, graças a Deus. 4 pessoas. Sai dos bancos, vem para cá, vem para lá, empurra os bancos para lá, onde você quiser, em nome de Jesus. Olha para mim o que eu vou dar direção. Hoje eu vou dar direção do que vocês vão orar. Mira-me que vou dar a direção. Haga um ciclo. E se vai orar em 5, não é problema. Se há 5, não tem problema. Olha aqui comigo aqui, ó. Pelo que nós vamos orar? Por um despertamento. Você vai declarar nesta oração que a tua vida não vai ser mais a mesma. Você vai declarar e fazer um compromisso de oração. Olim, deixa eles orando aí, hijo, e ora com Elias e Isaac, por favor. Graças. Você vai declarar em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. My life not gonna be the... Minha vida não vai ser mais a mesma. A vida dos meus irmãos não vai ser mais a mesma. A igreja não vai ser mais a mesma. Essa igreja é chamada casa de oração. E se eu vou dar fruto, vai ser na oração. Em nome de Jesus Cristo, comece a orar. Comece a orar. Se o Bruno estiver aqui, vem cá, meu filho. Comece a orar. Ora, ora, ora. Ora, ora, ora. Entra, persiste. Haja um despertamento. Abre a tua boca e declare. Deixa ruir. O leão que está dentro de você é o leão da tribo de Judá. Você que está em casa, ore na sua casa, ore na sua casa, ore com os teus filhos, ore sozinho, ore com a tua esposa, ore em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, um despertamento na igreja, um despertamento na igreja, um despertamento, Senhor. Oramos, Senhor, com os pastores, com a igreja, oramos, 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 declaramos, ora. Rebonde como na sua. Coloca força nessa oração. Empurra nessa oração. Ore pelo Espírito. Ore, 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 ore. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaro. Minha vida não será a mesma. Esta igreja não será a mesma. A igreja do Senhor não será a mesma. A igreja do Senhor é uma igreja de oração. 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 Eu declaro jovens da oração, crianças da oração, líderes da oração, pastores da oração, redes da oração. Eu vejo a atmosfera dentro de casas mudando. Eu vejo a atmosfera mudando. A atmosfera mudando dentro das casas. Eu vejo a atmosfera mudando. Rebonde cobre posso come nendele bioche. E biondele bechorebas. Oi, mano. Venha orar aqui, Roma. Rebonde corre basta boteia sai. E que onde era closlato. Eremandio clecondirias. Em nome de Jesus. Ore, 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 ore.
Ore. Ore. Oi, irmã. Vem cá. Ore, mondere bioso te comanai. Ore, 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 ore. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, en esta noche, Señor amado, estamos declarando un nuevo tiempo, Padre. Todo sueño espiritual, Dios de la gloria, que había estado atormentando matrimonios, liderazgo, que no dejaba ver en el aspecto espiritual cosas negativas que se mueven alrededor. En esta noche, Padre, reprendemos todo sueño espiritual. Queremos una iglesia despierta, queremos líderes despiertos, queremos pastores despiertos, evangelistas despiertos. Oh Santo Dios de Israel, en el nombre poderoso de Cristo. Oh Señor amado, en esta noche, Padre, creemos a tu palabra, Padre bendito, que mientras hay hombres despiertos, Padre, la iglesia tuya empieza a avanzar, la iglesia tuya empieza a caminar, la iglesia tuya se empieza a expandir el reino de Dios en la tierra. Oh Padre bendito de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta noche, Padre, estamos declarando un nuevo tiempo, Padre amado. Si había habido hombres y mujeres que estaban durmiendo en el ámbito espiritual, esta es una noche de despertar, esta es una noche de abrir ojos espirituales, esta es una noche de abrir los ojos espirituales para ver más adelante, para ver más adelante. Reprendemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús todo sueño espiritual, toda fuerza negativa que tenían los hombres durmiendo, a las mujeres durmiendo en el aspecto espiritual. Suelta palabra, suelta palabra, suelta palabra, suelta palabra, suelta palabra, suelta palabra en esta noche. En esta noche, dile: sueño espiritual te reprendo, sueño espiritual te vas de mi vida, sueño espiritual te vas de mi vida. En esta noche soy un hombre despierto, soy una mujer despierta en el ámbito espiritual. Trae tu gloria, Padre. Empieza, Padre amado, a hablar a través de sueños, a través de revelaciones, por medio de estas tres áreas. El Dios de la gloria habla a tus hijos, habla a tus hijos, habla a tus hijos, habla a tu pueblo, 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 Espíritu Santo de Dios. Oh sí, Jesús. Oh gloria, levanta, Padre, levanta hombres y mujeres, levanta guerreros, levanta guerreras. Las grandes batallas se ganan de rodillas. Para estar de pie ante los problemas, primero hay que estar de rodillas ante el Dios de la gloria. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta noche, Padre, declaramos un nuevo tiempo, que hombres y mujeres son despiertos espiritualmente. Aleluia, dá grito de guerra no nome de Jesus. Dá aplauso ao Senhor. Diga comigo: oração, jejum, oferta, traz santidade, autoridade e poder. Vou repetir: oração, jejum e oferta traz santidade, autoridade e poder. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.